Fala, meus perseguidos! Estou na área para trazer o quê? As análises do Domingão para vocês, tá? E Domingão com São Paulo e Fluminense, com Flamengo e Atlético Mineiro, com Bahia e Juventude, com Cruzeiro e Ceará, com muitos jogos, Internacional e Vasco, do Brasileirão, da Série A, da Série B, muitas oportunidades pra gente, Liga Chinesa, então tem muita coisa para poder analisar para vocês aqui. Já vou começar, tá? A análise dos jogos. Porém, já curte o vídeo, pô, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque todo dia tem análise como essa. Isso aqui é de graça, irmão, isso aqui é pra te ajudar. Isso aqui é pra te ajudar, entendeu? Porque eu tô pegando parte do meu tempo e tô me dedicando para poder gravar uma análise, para poder fazer você se assistir e fazer você lucrar. Se você tiver gestão, se você tiver estratégias e você pegar uma análise como essa que eu passo aqui para vocês, com conhecimento em relação aos times, mostrando os melhores mercados, mostrando o que eu, na minha opinião, né, se é melhor trabalhar no pré-jogo, se é melhor trabalhar no ao vivo, irmão, pelo amor de Deus, é para você ser lucrativo, tá ligado? Então já curte, se inscreve no canal, vamos para cima. Eu vou começar aqui com os favoritos, que eu listei vários, tá? Listei vários favoritos para vocês, mas veja só, muitos dos favoritos que eu listei aqui são favoritos porque são times melhores, os melhores times ali em seus respectivos campeonatos. Porém, alguns as odds estão abaixo, tá? E outros estão voltando agora, tá começando agora a temporada, então a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, aqui o Xangai Shenhua vai jogar contra o Renan. Eles se enfrentaram agora recente, inclusive pela FA Cup da China, né? E acabou o Xangai Shenhua sendo eliminado nos pênaltis, né? Acabou sendo eliminado nos pênaltis, por isso está aqui 11 contra 10. Mas o Shenhua costuma levar melhor, né, nesse confronto. No campeonato, na Liga Chinesa, o Shenhua é o líder com 41 pontos, o Beijing Guoan está com 38. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não jogou o Shanghai Port, tá? E nem o Beijing Guoan. Então, aqui está a lista no início do campeonato. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, já para deixar pronto. Então, aqui está uma briga muito acirrada entre esses 4 primeiros colocados pela liderança, né? O Xangai Shenhua, como eu falei, é uma das melhores equipes. Inclusive ficou em segundo, né, na liga passada. O Renan está na 13ª colocação. Então, obviamente, o Xangai Shenhua é bem favorito aqui. O que é que não me agrada? A odds. 1,36 para mim é uma odds baixa, tá? Eu acredito que no ao vivo a gente consiga pegar uma odds melhor, pelo menos pagando 1,50, 1,55. Eu acredito que a gente vai conseguir essa odds. Então, foi um jogo que é um favorito jogando em casa, mas que eu optei em trabalhar no ao vivo e não no pré-jogo, beleza? O Taishan, o Shandong Taishan, a mesma coisa. Bem favorito, jogando em casa, tá? Contra uma das equipes que está brigando contra o rebaixamento, uma equipe muito fraca, muito fraca. Eles são favoritos, mas eu vou deixar para pegar no ao vivo com a cotação melhor. Poderia fazer uma dupla aqui de vitória dos dois? Poderia, só que eu acredito que a gente pode aproveitar mais esperando no ao vivo e pegando de forma individual. Acredito que a gente vai lucrar mais e correr um risco menor, tá ligado? Então não tem porquê eu fazer no pré-jogo, tá? O CSKA Moscou vai jogar contra o Grozny, e aqui o CSKA Moscou é favorito para esse confronto, tá? É um time mais qualificado individualmente, contra uma equipe mais limitada, obviamente jogando dentro de casa. Eu sei que o campeonato russo não tem na maioria das casas de apostas. Eu faço minhas apostas do campeonato russo na BR4Bet, tá? Tem lá, então vou deixar o link aqui para vocês na descrição, porque é um campeonato que a gente encontra muita odds de valor, né? Ainda mais pelo mercado não ter tanto conhecimento assim. Então a gente acaba encontrando muita odds de valor. E essa vitória do CSKA Moscou é uma das odds de valor que a gente tem para esse domingão, tá? Aí vai ter o AIK contra o Oster jogando dentro de casa. O campeonato sueco já está rolando, né, já há algum tempo, já está aqui com 17 partidas. É um time da parte de baixo da tabela, o Osters contra o AIK, que está brigando por aqui, né, na parte de cima da tabela. Vai jogar em casa, tem tudo para vencer. Eles jogaram agora, ó, pela conferência, né, venceu fora de casa por 2-0. E aí vai jogar em casa no meio da semana. Não acredito que vai poupar os jogadores aqui, porque fez um bom resultado fora de casa em um adversário muito acessível pela qualificação da conferência. Por isso que eu acredito que vai com o time titular, tá? No retrospecto entre eles venceram os 2 jogos que se enfrentaram. Então é uma boa essa vitória do AIK dentro de casa, tá? Que está buscando a recuperação dentro do campeonato.
O Racon vai jogar contra o Wisla. O Racon também favorito, só que o campeonato está começando agora, o campeonato polonês, tá? O Racon é uma das melhores equipes do campeonato polonês, beleza? Então tem tudo para vencer dentro de casa. Olhando aqui também, o retrospecto entre eles é bem favorável para o Racon, como vocês estão vendo, né? A última vez que ele perdeu para o Isla foi lá em 2019 e venceu as últimas partidas entre eles, inclusive em 2022 aplicando um 7-1. Então eu gosto de estar a favor da vitória deles. Porém, o que é que eu vou estar de olho aqui? Ó? O Racon, ele venceu por 3-0 o jogo pela Conference, mas vai jogar fora de casa no meio da semana. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou aguardar, somente aguardar a escalação do Racon, tá? Se vai com o time titular, e também validar um pouco do que vai ser o jogo dentro do campo. Mas eles são bem favoritos para esse confronto, tá? Então, diferente do Ike, né? Que eu aqui gosto de apostar no pré-jogo, inclusive nessa odds 1,50. No caso do Racon, cara, eu não sei como se pronuncia não, tá? O time polonês. Aqui nesse caso eu vou esperar no ao vivo, tá? Nesse caso eu vou esperar no ao vivo. O Midjalbi vai enfrentar o Sirius, também mais um favorito, líder do campeonato com 40 pontos, enfrentando um time que está lutando contra o rebaixamento, então também bem favorito, né? Também foi um jogo que eu deixei para validar em campo, para tomar a decisão, se eu vou estar a favor dessa vitória, né? Mas provavelmente sim, mas é mais um favorito que vale a pena estar na sua lista aí, tá? Que tá dentro do meu planejamento que eu vou estar acompanhando. O Cluj, né, vai enfrentar o Pitești. Também o Cluj é um dos melhores times da Romênia, só que o campeonato romeno está voltando agora, por isso que é um jogo também que eu vou deixar pro ao vivo. O Sparta Praga, favorito dentro de casa, porém aqui a gente tem que aguardar as escalações, tá? Porque o Sparta Praga perdeu o jogo de qualificação da conferência por 2-1, então vai ter um jogo no meio da semana, né, precisando da vitória. Eu não sei se ele vai entrar com o time titular aqui, então por isso que eu fico com o pé atrás, tá? Também é um campeonato que está começando agora, né, que só teve um jogo, e nesse primeiro jogo o Sparta Praga empatou, assim como o Málaga. Então eu deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo, até para pegar uma cotação melhor e também para esperar a escalação do Sparta Praga, tá? Esperar a escalação do Sparta Praga. Agora vamos começar a brincadeira pesada, né? Agora vai começar o Brasileirão. Cara, Cruzeiro e Ceará. Aqui a gente tem um nítido favorito, né? O Cruzeiro é uma das melhores equipes do campeonato, é a equipe, para mim, mais equilibrada em termos de defesa e ataque, junto com o Flamengo, né? O Flamengo é a melhor equipe para mim, mas o Cruzeiro está se mostrando nessa temporada que vai brigar pelo título, junto com o Palmeiras, ali com o Flamengo, então vai ser uma disputa muito grande entre os três, os três que eu consigo despontando no campeonato. Tem o Botafogo ali também que tá conseguindo emplacar agora uma boa sequência, mas eu coloco ainda, por ser um time mais consistente, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo ali no topo. O Botafogo, por conta das várias mudanças que acabou fazendo, né, saída e chegada de jogador, eu acredito que pode levar um tempo para o Botafogo entrosar, e esse tempo é muito curto no Brasileirão, porque se essas equipes começarem a despontar, vai ser difícil acompanhar o ritmo. Óbvio que ainda tem muito campeonato pela frente, tá? O Ceará não vive um bom momento, vem de 2 derrotas dentro de casa, contra o Corinthians, depois contra o Mirassol, né? Então tá numa sequência bem negativa. O Cruzeiro vem de um resultado ruim contra o Corinthians, fora de casa. Por que um resultado ruim? Porque o Corinthians hoje está no nível muito abaixo, né? Está vivendo uma crise muito grande. Então o Cruzeiro poderia ter forçado um pouco mais para sair com a vitória, mas pelo contrário, o Corinthians também foi muito bem, fez um jogo muito equilibrado. Mas dentro de casa contra o Ceará é para o Cruzeiro ganhar, né? É para o Cruzeiro ganhar. Cruzeiro favorito, gosto de estar a favor da vitória do Cruzeiro. E não tem muito o que falar, né, velho? É diferente demais o nível técnico das duas equipes. E momento também, tá? O Curitiba vai enfrentar o Amazonas. O Curitiba que perdeu a liderança, né? Primeiro ponto é esse, perdeu a liderança pro Goiás, aqui com 34 pontos. O Goiás está com 36. Até 2 jogos atrás, estava com um saldo de gol 6, né? Aí por conta dos últimos jogos, tomou 5 gols do Paysandu e um gol do Atlético, né? Mas vinha numa sequência muito positiva. Acredito que aqui é um jogo pro Curitiba voltar o caminho das vitórias, tá? O fato de jogar em casa no campeonato passado, venceu por 3-1 o Amazonas. A gente sabe que jogar em Amazonas é mais complicado, mas jogar em casa contra o Amazonas é muito favorável para a equipe do Curitiba. Muito favorável para a equipe do Curitiba. Gosto de estar a favor da vitória do Curitiba.
O que não me agrada é a odds, né? Tá pagando muito pouco. Eu acredito que no ao vivo a gente vai pegar uma odds melhor, mas em casa o Curitiba é muito forte, apesar de ter tido aquela derrota contra o Paysandu, né? É um time que eu acredito que vai retomar o caminho das vitórias e é um time que é um grande candidato para subir de divisão, tá? E, cara, um domingo de muitos favoritos, né? É um domingo de muitos favoritos. O Bahia, por exemplo, vai enfrentar o Juventude, né? O Juventude que, o que eu falei no jogo contra o São Paulo, eu repito aqui o que eu venho falando do Juventude. Nos últimos anos, o Juventude se manteve na primeira divisão, muito por conta da sua defesa e do fator casa. Nessa temporada, a defesa do Juventude é muito ruim, vem tomando muitos gols, e em casa não tem tido uma sequência, um poder muito grande e gerar uma dificuldade muito grande para os adversários, né? Então caiu muito o Juventude. Fora de casa tem sido um desastre, tem sido uma defesa que toma muitos gols. E o Bahia precisa retomar o caminho das vitórias. O Bahia foi eliminado da Sul-Americana, só está agora na Copa do Brasil e também o Brasileirão e Copa do Nordeste também, né? Mas o foco do Bahia é no Brasileirão, é em poder terminar ali nos 4, 5 primeiros para ir direto para a Libertadores. Esse é o objetivo número 1 do Bahia. E precisa retomar o caminho das vitórias, tá? E o Juventude é um adversário excelente para isso dentro de casa. Então o Bahia é muito favorito, deve vencer. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Flamengo também é outro favorito. O Flamengo está com uma série de desfalques, mas mesmo assim é um time extremamente competitivo. A gente viu agora contra o próprio Bragantino, que é um dos piores adversários para se enfrentar fora de casa. É o Bragantino, tá? É muita intensidade. E o time do Atlético, que é um bom time, tem muita qualidade, mas é um time que ainda está oscilando bastante por conta de tudo que aconteceu. Os salários já foram pagos para os jogadores do Atlético, mas o time em campo não mudou muita coisa. Contra o Palmeiras amassou o Atlético Mineiro. Os gols do Atlético Mineiro foi de cobranças de falta do Hulk, né? E aí é uma individualidade. Coletivamente falando, o Palmeiras foi muito superior ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora no meio da semana, pela Sul-Americana, por pouco não foi eliminado nos pênaltis, né? Porque perdeu dentro de casa, tinha vencido fora de casa, tomando um amasso. Aí em casa acabou sendo derrotado em casa e nos pênaltis acabou se classificando. Então assim, o Flamengo hoje está em outro nível em relação ao Atlético Mineiro, por mais que tenha os desfalques, tá? Então gosto obviamente de dar a favor da vitória do Flamengo. Alguns jogos que eu selecionei aqui para handicap foi o Varnamo contra o Hammarby, né? Hammarby é favorito, é o vice-líder do campeonato. O Varnamo é a pior equipe do campeonato. Só que como esse jogo é fora de casa, eu vou ter um pouco mais de cuidado. Esse jogo é um dos jogos que eu preparei, eu listei aqui para trabalhar no trade, tá? Para trabalhar no trade contra o Varnamo, né? Dependendo de como esteja o jogo no ao vivo. Mas para vocês que você quiser trabalhar esse jogo no pré-jogo, recomendo utilizar o empate anula, tá? O Clube Bruges vai enfrentar o Genk. O Clube Bruges também em casa é o time mais forte, tá? Da Bélgica, da Bélgica. É o time mais forte da Bélgica, é um time muito bom, o atual campeão. E eu também vou estar de olho nessa possível no trading, né? A favor do Clube Bruges contra o Genk. Só que se você quiser trabalhar no pré-jogo, utilize o empate anula também como uma proteção. Galera, eu tô falando muito do trading aqui, o trading está incluso no Clube dos 5%, tá? Quem não conhece o Clube dos 5%, o link está na descrição, vou deixar o site para você ir lá, eu explico tudo, você tem acesso a todas as minhas bets. Aí é só entrar no Clube dos 5%, beleza? O Zenit Campeonato Russo vai enfrentar o Rubin Kazan, jogo muito difícil, muito equilibrado, mas a qualidade do Zenit é muito grande. Aqui eu vou estar de olho no possível empate ou Zenit, né? E vou estar de olho também no over 1,5 para sair mais de um gol e meio. Mas é um jogo extremamente equilibrado, extremamente equilibrado. O São Paulo vai enfrentar o Fluminense, também um jogo para mim aqui muito equilibrado. O Fluminense oscilando bastante, fez até uma boa partida contra o Palmeiras, mas vem de 3 derrotas consecutivas, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Vamos ver como é que vai estar o Fluminense. Esse é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, eu optei em trabalhar no ao vivo, mas com olhar ali com provável empate ao São Paulo, empate anula São Paulo, que no Morumbi é muito forte. Mas eu não acredito em um jogo fácil para o São Paulo não, tá? É um jogo bem complicado, porque o Fluminense, apesar de ter perdido para o Palmeiras e para o Flamengo, foi um jogo difícil para os seus adversários, não foi um jogo fácil. E contra o Palmeiras, o Fluminense jogou até melhor do que o Palmeiras. Só que infelizmente acabou cometendo 2 falhas e tomou os gols, né?
E listei 3 jogos aqui favoráveis para gols, tá? O Internacional contra o Vasco, eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, muito por conta do Vasco. O over 1,5 tá pagando em 40. Aí dá para você adicionar algumas coisas para elevar essa odds. O Vasco é um time que defensivamente é muito ruim e ainda vai estar fora o seu zagueiro titular, né, que é o João Vitor, que muitos vascaínos preferem que realmente ele seja banco ou que ele não esteja mais no Vasco, mas ele é melhor do que o reserva. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Então, defensivamente, o Vasco em crise, o Vasco muito carente. O Internacional numa boa fase, o Internacional emplacou 3 vitórias consecutivas, boas vitórias, inclusive contra o Santos. Então aqui eu vejo o jogo aberto, por mais que o Internacional tenha vencido esses jogos, cedeu muitas oportunidades para os seus adversários, os adversários conseguiu criar chances, o Vitória por pouco não venceu a partida e acabou tomando um gol no final. O Ceará criou oportunidades antes de sofrer o gol e depois de sofrer gols, boas oportunidades, colocando bola na trave e tudo mais. E contra o Santos também criou boas oportunidades, poderia ter até empatado o jogo, ou até mesmo ter virado o jogo, tá? No momento que estava 1-0 para o Internacional. E é isso, então são duas equipes que estão num momento completamente diferente, são duas defesas que cedem muitas oportunidades para os adversários. O Internacional tem sofrido pouco, né? Mas isso fala muito mais dos adversários pela capacidade ofensiva ser menor, coisa que eu acho o Vasco, a capacidade ofensiva melhor do que os adversários, exceto o Santos, falando do Ceará e falando também do Vitória, mas defensivamente é um time muito ruim. O over 1,5 para mim é uma boa. No ao vivo, vou estar de olho nessa possível vitória internacional, mas deixar para o ao vivo, né? Não é um jogo fácil não para o Internacional aqui, tá? América contra o Atlético Paranaense, também eu vejo um jogo muito favorável para o gols, o over 1,5 pagando em 50, são duas equipes extremamente ofensivas, não é à toa que a gente pega aqui a média de gols, né? De um gol marcado e um gol sofrido, os últimos jogos têm sido assim, e também o Atlético Goianiense contra a Chape, né? O over 1,5 também eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes também ofensivas, com a média de um gol marcado e um gol sofrido, tá? Espero ter te ajudado nesse domingão. Sei que são muitos jogos, mas são jogos excelentes para a gente trabalhar. Tamo junto.